A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quarta-feira, 19 de maio de 2021, tem como título: A disciplina eclesiástica ajuda os que pecaram contra o próprio corpo. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Queridos, todo pecado, é um corte aí dos nossos laços espirituais com Deus. O pecado nega aí diretamente ou rejeita indiretamente o princípio aí da união espiritual com Cristo. O pecado de fornicação, ou como está escrito em outras versões da Bíblia Sagrada, de imoralidade sexual ou até mesmo de prostituição, na opinião do apóstolo Paulo, certamente rompia este relacionamento que temos com Cristo. O apóstolo declara que a relação sexual com uma prostituta, diferente aí da união com uma esposa, separa o homem de Cristo. A união sexual constitui aí uma ligação permanente entre duas partes. O ato é incorporado em suas vidas e jamais pode ser removido. E Paulo é enfático na advertência: fugir da prostituição. Fugir aqui significa correr de algo, sair do alcance do perigo. A ordem sugere o perigo de pensar, de raciocinar e até mesmo de argumentar sobre este pecado. Alguns pecados podem ser enfrentados, Nós podemos lutar contra eles e até mesmo vencê-los. Outros pecados podem trazer aí um choque ou aversão que afasta as pessoas deles. Mas a fornicação, a prostituição, é sutil demais aí para se discutir ou até mesmo para se debater. A atitude do cristão deve ser como a de José, lá na casa de Potifar, fugir. A única maneira segura de garantir a abstinência da imoralidade sexual é retirar-se imediata e decisivamente da possibilidade de cometê-lo. A razão aí então para a drástica condenação do apóstolo Paulo ao pecado sexual é o seu efeito sobre a personalidade humana. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Outros pecados podem ser prejudiciais ao corpo, mas este de fornicação, de prostituição é muito pior, é muito mais prejudicial. Na fornicação, as pessoas se rebaixam, se desfazem da sua dignidade, da sua honra, tornam-se completamente carnais e corruptas. A prostituta que já negou o seu valor intrínseco, colocando aí uma etiqueta de preço em seu corpo e vendendo como uma mercadoria. Mas ela sempre perde, queridos, porque o dinheiro é uma troca fraca diante do grande valor humano. Da mesma forma, o homem envolvido considera o seu corpo como algo a ser permutado, abusado ou até mesmo destruído. Outros pecados, como o assassinato, como o roubo, são projeções ou abusos dos poderes do corpo. Mas a fornicação envolve o corpo como o próprio centro, o motivo bem como o local do pecado. Todo pecado, queridos, tem a sua força destrutiva. E a fornicação não é diferente. Ela mutila toda a personalidade, desafia Deus, degrada os outros e corrompe a própria pessoa que a pratica. Os cristãos são livres para ser tudo o que puderem para Deus, mas não estão livres de Deus. O Senhor criou o sexo para ser aí um belo e essencial ingrediente do casamento. Mas o pecado sexual,
A prática do sexo fora do casamento é uma atitude que magoa a Deus, porque mostra que preferimos seguir os nossos próprios desejos ao invés de colocar-nos sob a direção do Espírito Santo. Fere também os outros, porque viola o comprometimento tão necessário a um relacionamento sadio. Além disso, frequentemente traz doenças às pessoas. Ainda, queridos, afeta profundamente a personalidade, que responde através da angústia por esses ferimentos de caráter físico e espiritual. Por isso, queridos, a disciplina eclesiástica é tão necessária, tão importante, quando a causa for por causa de uma prostituição, de uma imoralidade sexual. Por isso que Paulo alerta, é tão importante ser aplicado a disciplina a esta pessoa, para que a pessoa não se perca, porque uma alma para Jesus vale mais do que tudo. Então, cuidado para não cair neste pecado. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.